E a pergunta de hoje é: como ser feliz sozinha? Esse foi um dos vídeos que mais foram assistidos aqui no canal. Então eu pensei assim: poxa, então tem bastante mulher querendo saber como é que ela faz para ser feliz sozinha. E eu não falo só no sentido de ser sozinha porque não tem um namorado, porque não tem um marido, porque não tem um companheiro. Mas eu falo exatamente de se sentir feliz sozinha, mesmo antes de encontrar um amor ou de estar vivendo um amor, ou de fato querer com que isso melhore o teu próprio relacionamento. Porque quando a gente se ama e a gente é feliz com quem a gente é, com a vida que a gente constrói de dentro para fora, a gente consegue, na verdade, ser ótima companhia, a gente consegue melhorar o nosso relacionamento. Só que isso, obviamente, não é uma coisa tão simples de se fazer. Não é uma coisa que a gente consegue do dia para a noite. Mas eu acredito hoje que isso tem que ser um pilar essencial na tua vida. Isso foi e é um pilar essencial na minha vida. Nesse relacionamento que eu estou hoje, o tempo todo eu tô me perguntando: se eu não tivesse com meu marido aqui agora, o que eu estaria fazendo? Quais seriam as minhas ideias? Como seria a minha rotina? Que coisas eu estaria priorizando se ele não existisse na minha vida hoje? Isso é um questionamento que eu faço, assim, de forma recorrente, porque eu percebi que com o tempo a gente acaba entrando ali numa simbiose com a pessoa que está do nosso lado e a gente para de se enxergar como um ser individual, como uma mulher que necessita de coisas completamente diferentes do homem, como uma mulher que necessita de viver coisas muito diferentes, tanto de um homem quanto de outras mulheres. Então, assim, como a gente é um ser extremamente individual e próprio e subjetivo, e não tem como a gente dizer assim: "Ai, porque isso funciona com ela, vai funcionar comigo". Não é assim que acontece. E isso, quando tu entende isso, quando eu entendi isso, melhorou muito a forma como eu enxergo a minha vida e o como que isso vai impactar na vida de outras pessoas. Mas para esse vídeo não ficar muito aleatório, porque eu faço às vezes umas conversas muito aleatórias, mas de fato, tudo que eu falo aqui é baseado nas minhas experiências, nas coisas que eu leio, que eu estudo, então, assim, pode ser que tu concorde com algumas coisas, mas pode ser que tenham coisas que não façam sentido pra ti. Isso aqui não é uma aula, isso aqui, na verdade, é uma conversa, e tu pode se expressar aqui embaixo nos comentários para que eu tenha, assim, mais insights, para que eu entenda que, de fato, eu posso te ajudar de alguma forma, ou de repente tu mesma pode me ajudar com um outro olhar, com uma outra forma. E aí eu trago 5 pontos aqui que eu acho que são importantes para que tu desenvolva essa vida mais feliz, hã, que são frutos de coisas que vêm de dentro de ti e não expectativas que tu cria do mundo. Quando a gente tenta ser feliz, cumprindo expectativas das pessoas ou tentando ser aceita ou buscando a validação externa, fica muito, 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 muito difícil de na verdade ser feliz. E é uma coisa assim e outra coisa, a felicidade ela não é uma coisa ela não que a gente compra um pacote que tu guarda na tua bolsa e que tu vai andar com ele pra cima e pra baixo. A felicidade ela é uma sensação, ela é um sentimento. Agora há pouco eu estava me arrumando pra fazer esse vídeo, e enquanto eu estava me arrumando, eu estava falando com a minha mãe no celular sobre algumas pendências que a gente tinha que resolver. E ao mesmo tempo em que eu estava ali, penteando meu cabelo, organizando tudo, eu senti uma sensação de felicidade. Eu fiquei assim: "Nossa, eu tô feliz agora". E eu acho muito legal, porque isso acontece comigo de forma recorrente. De vez em quando eu tô fazendo uma coisa nada a ver, do tipo, sei lá, eu tô fazendo um arroz ou eu tô, sei lá, caminhando em algum lugar ou estudando alguma coisa, e aí eu sinto aquela sensação de felicidade. E a minha pergunta pra ti é: tu já sentiu essa sensação de felicidade sem ter ninguém perto, sem estar fazendo alguma coisa extraordinária, sem ser um dia muito especial, na verdade sendo um dia muito comum, assim. E aí tu sente aquela sensação de felicidade vindo de dentro, assim, uma coisa, assim, boa. Foi exatamente isso que eu senti agora. Eu queria te dizer exatamente como é essa sensação, mas eu não sei explicar. É uma sensação de que tudo está certo do jeito que está, sabe, tudo tá ok. E não tem um nome pra dar pra essa felicidade, pra essa sensação. Eu acho que é por isso que a felicidade é uma coisa, assim, tão
uma utopia, sabe, uma coisa que parece ser tão distante, mas na verdade está aí no teu dia a dia, tu só precisa encontrar o caminho. E aí eu te trago 5 pontos que eu anotei aqui, e o primeiro é tu ter autonomia emocional. É justamente tu ficar sozinha nos ambientes, ou ter que fazer uma atividade sozinha, ou ter que se organizar para viver o teu dia de forma emocionalmente independente das outras pessoas. Tu não necessita de estar com alguém te dando aquele apoio emocional, aquela motivação. Tu não precisa de alguém estar dizendo: "Olha, Bianca, é isso, faça isso mesmo, é isso, vai lá". Ou "Não, não faça isso", ou "Não, eu estarei aqui sempre para te apoiar". É óbvio que a gente tem várias pessoas que amam a gente, eu tenho certeza que na tua casa, na tua família, tem uma pessoa que se importa muito contigo, mas a felicidade ela vem de dentro pra fora, ela vem da gente se sentir amada, sabe, por nós mesmos, fazendo as coisas que a gente gosta. Então, e essa independência emocional, ela vai sendo gerada a partir do momento que tu se fortifica como pessoa, fortalece, na verdade, as coisas que são importantes pra ti. Eu sei que eu senti essa sensação de felicidade, porque eu tô vivendo um dia em que eu sentei pra ler o meu livro, em que eu estava me arrumando para fazer a gravação de conteúdo, que é uma coisa que me alimenta. Eu já fiz a minha leitura da Bíblia hoje, então, assim, são alguns pontos no meu dia que fazem com que essa alegria brote, com que essa felicidade brote, e que ela não dependa de ninguém. Então, o primeiro ponto é justamente a gente ter essa autonomia emocional, buscando fazer para nós aquilo que a gente espera das outras pessoas. O segundo ponto que eu anotei é uma coisa muito interligada, mas é diferente a gente ter um autoconhecimento genuíno, e a gente parar nessa vida louca que a gente vive e realmente focar em entender quem a gente é, entender as coisas que a gente gosta, entender quem nós somos. Eu tenho até um vídeo aqui recente falando como que eu identifiquei isso, até através dos arquétipos, que são símbolos que são utilizados de comportamentais, para a gente entender quem nós somos, como que a gente se expressa no mundo, como que eu gosto de me vestir, como eu me sinto bem comigo mesma. Eu até vou falar um exemplo aqui, por exemplo, esse meu cabelo aqui é um cabelo muito atual, e é um cabelo que eu mesma faço. Ai, como que eu descobri que meu cabelo era esse? Eu passei por muitas fases de cabelo. Eu tive cabelo mais escuro, tive cabelo mais claro, tive cabelo liso, tive cabelo preto. Não, preto eu nunca tive, porque eu sempre tive muita dificuldade com o preto, que é justamente porque ele limita a gente de mudar realmente o nosso cabelo depois, né? Então, como eu queria estar variando de cor, então eu não podia pintar de preto, que ia ser uma dificuldade muito grande. Mas eu já pintei meu cabelo de todas as cores possíveis, desde vermelho a violeta, tudo. Mas eu venho passando por esse processo de autoconhecimento genuíno, como eu quero te dizer aqui, e te exemplificar que tu precisa passar por algumas casquinhas para entender que de fato essas coisas não são para ti e outras coisas são para ti. Tem estilo que é para ti e tem estilo que não é. Mesmo que seja uma coisa muito bonita, que na outra pessoa super funcione, mas fica, sabe quando não encaixa quando não é para ti? Essas coisas da moda, tem coisas que funcionam, tem coisas que não vão funcionar. Então, a descoberta do meu cabelo, por exemplo, eu tô amando do jeito que ele tá agora. Pode ser que eu mude também de ideia, mas é um cabelo que eu sinto que combina comigo, é um cabelo que tem movimento, que tem volume. Eu durmo com ele enrolado numa meia, então ele acorda com esse volume, eu gosto. E essa franjinha que traz uma questão mais de, sei lá, eu sou meio assim, good vibes, meio, sei lá, não sei nem te explicar. E essa cor também combinou muito comigo, que é uma cor que traz mais essa coisa de eu gosto de sol, eu gosto de praia. Então, assim, a gente vai descobrindo isso com o tempo, e esse autoconhecimento, ele vem de diversas formas, de diversos caminhos, a gente tem que percorrer várias coisas. Eh, É legal que tu vá por um caminho, a priori, assim, escolha alguém para tu seguir, uma pessoa que te ajude, uma pessoa que fale sobre autoconhecimento, uma pessoa que fale sobre alguns pontos importantes que tu pode começar a fazer. Eu sinto que pessoas que estão assistindo meu vídeo são pessoas que sentiram esse chamado, sabe, de se compreender como ser humano, como mulher e tudo mais. Então, o segundo ponto para que tu seja feliz sozinha, pode ter certeza que é ter esse autoconhecimento genuíno, é buscar saber quem tu é, o que tu gosta, são coisas que eu falo aqui no canal, as atividades que, sabe, que ornam com quem tu é, e pessoas e relacionamentos que realmente se alinhem com a mulher que tu quer ser, com aquilo que tu quer viver. Existe uma grande diferença em estar de fato sozinha
e se sentir em uma grande, gigantesca solidão. Muitas mulheres, muitas de nós já passamos por essa fase de sentir um medo muito grande de se sentir sozinha, e sentir um medo grande de ter essa carência, de realmente ter alguém ali do lado, uma proteção. Antes de eu adentrar aqui nessa questão da solitude, eu quero te dizer que a gente nunca tá sozinha. Das vezes que eu mais senti como se meu mundo estivesse desmoronando foi quando eu encontrei realmente em Deus a o ser, a imagem e a força que me faz eu nunca senti sozinha. E se tu parar pra pensar, se tu olhar pra trás um pouquinho, tu vai perceber que Deus te livrou de cada coisa. Como um pai amoroso, ele tá o tempo todo do teu lado, ele tá o tempo todo contigo. Pode não estar ninguém. Tu pode estar andando numa rua escura, sem ninguém, se sentindo desprotegida, mas Deus vai estar lá contigo. É uma coisa que eu sempre penso, quando eu tô muito sozinha assim, quando eu vou fazer uma coisa muito desafiadora, que para outras pessoas pode não ser, mas para mim é, sei lá, subir num palco ou falar alguma coisa, sempre voltado com eu ter que me expor, ou eu ter que estar vivendo numa situação perigosa, do tipo, eu tô saindo de um lugar sozinha, andando na rua, eu sempre paro, respiro e penso: "Deus está comigo, eu não tô sozinha. Isso aqui não eu tô sendo protegida por alguém, sim". Então, a partir do momento que a gente cria essa imagem protetora de Deus na nossa vida, a gente passa a não se sentir sozinha em nenhuma situação. A carência, ela não toma conta do nosso coração, porque simplesmente ele está preenchido com alguém que tu tem certeza que não vai te deixar na mão, porque ele nunca te deixou. Todas as dificuldades que a gente passa, que a gente passou, foram foram ai, meu Deus, como é que eu esqueci a palavra? Ela foi ultrapassada por uma força que tu nem acreditava que tinha. Então a solidão, ela chega para aquelas pessoas que não acreditam no seu próprio na sua própria força, na força de Deus na sua vida, e não acreditam que elas podem ser capazes de enfrentar aquele desafio, aquela sensação de estar só. Estar só, na verdade, é uma dádiva, são momentos de lacunas na nossa vida que a gente tem que aproveitar, ao invés de ficar olhando para fora acreditando que a gente está sendo abandonada, que a gente está sozinha, a gente tem que olhar para esses momentos de solitude e de estar sozinha no mundo em algum momento e perceber que, na verdade, nós nunca estivemos sozinhas, Deus está sempre com a gente e nós temos todas as ferramentas necessárias para a gente lidar com nossos próprios vazios, com as nossas próprias carências. Porque a carência, o vazio, o sentimento de abandono, ele vem de um lugar que precisa ser olhado, precisa ser visto e entendido. Tu tem que olhar para si mesmo e dizer: não, tu não tá sozinha, tu não tá abandonada. Tu tá simplesmente vivendo uma rotina, mas só mas tua contigo mesma. E isso faz diferença. Quando tu olha para tua criança interior, aquela menina que acha que tá sempre sendo abandonada, fala para ela: "Olha menina, tu não tá sendo abandonada não, eu tô aqui vivendo a minha rotina, eu tô aqui, eu sou uma mulher madura, eu tenho que olhar para isso como algo que realmente vai me fazer crescer, como algo que", sabe, e não ficar, caindo nos impulsos da tua criança que se sente o tempo todo abandonada. E aí tu como adulta acaba vivendo uma mulher mais infantilizada, que vive por impulsos, que quando tá sozinha não consegue não ligar pra uma pessoa, não consegue não, sabe, não se expor, não con enfim, a gente passa por isso, eu também já passei, quem nunca não passou por isso? Eu já passei muito por isso de me sentir só e recair em tentar suprir essa necessidade com outras pessoas ou com outras situações. O outro ponto que eu trouxe também é a questão da validação interna que tu tem que ter para te sentir feliz. É tu sentir que sim, as coisas que tu faz são válidas, as coisas que tu faz têm valor. Quem tu é valiosa, independente das expectativas das pessoas, independente do que o fulano diz, porque as pessoas elas dificilmente vão ficar te elogiando ou vão ficar te incentivando. São poucas as pessoas que fazem isso. E na verdade, seja essa pessoa, seja a pessoa que vai lá e incentiva, que elogia, que realmente empurra as pessoas pra frente, porque isso demonstra que tu tá muito certa com quem tu é e tu tá muito bem resolvida com a tua própria autoestima. Então essa validação interna não é ser soberba, eu sou melhor do que a fulana, porque eu sou mais linda e maravilhosa e eu não erro, porque as minhas escolhas são as melhores. Na verdade, essa validação interna, ela vem de algo muito profundo de entender que tu tá vivendo exatamente aquilo que tu precisa viver e que tu tá sendo muito forte por
está ultrapassando as barreiras que tu tem ultrapassado. Então essa validação interna, ela vai te ajudar a ser muito feliz e não esperar essas coisas das outras pessoas. E para finalizar, construir uma vida cheia de propósito, uma vida com sonhos, uma vida com metas, uma vida com um vislumbre do que de fato tu é merecedora. Olhar para o futuro de uma forma positiva, escrever as coisas que tu quer alcançar, os sonhos que tu quer ter. Eu mesma, quando eu quis ter essa casa, quando eu imaginei estar casada e ter um relacionamento saudável, eu pedi em carta isso para Deus. Eu discriminei, assim, eu descrevi de forma bem minuciosa tudo o que eu queria. E a lei da atração fala muito sobre isso, mas isso também é uma questão de tu realmente se sentir merecedora a ponto de escrever o que tu exatamente quer. Quando tu não escreve, tu fica assim: eu acho que porque eu não mereço isso, eu não vou nem pedir porque eu não mereço". Mas na verdade, a vida às vezes está esperando com que tu vá lá e escreva, com que tu dê a cara a tapa para o que de fato tu quer. Se não, quem não sabe o que quer, é aquele ditado, recebe qualquer coisa da vida ou fica satisfeito com o que vier. Então é isso, o vídeo de hoje é esse. Curte, comenta e compartilha aqui com uma amiga que se sente infeliz na sua própria vida. E comenta aqui embaixo qual desses pontos tu vai começar a olhar de todo o coração. Tá? E até o próximo vídeo. Um beijo.